o Exército Brasileiro. Disse que não vai tolerar discurso de ódio em posts, em comentários de posts do Exército nas redes sociais, não vai tolerar racismo, nenhuma prática ilícita e que mais pode encaminhar essas representações todas as autoridades competentes, além de excluir este post. Queria te ouvir sobre essa medida e que ponto isso dialoga com este ambiente que a gente fala de punição de generais envolvidos em trama golpista e por aí vai. Olha, antes de tudo, é uma iniciativa que reconhece que houve excessos, né? E muitos. Né? Nós ainda vivemos um ambiente de muita desconfiança com as Forças Armadas, em que pese o aparente esforço do general Tomás Paiva em tentar reverter o desgaste de imagem que a participação e o envolvimento de alguns oficiais de alta patente na tentativa de golpe trouxe para a imagem das Forças Armadas como um todo, né? Mas contrasta também com o comportamento anterior, né? Mesmo já sob o comando do general Tomás Paiva, principalmente durante a CPMI do golpe, em que ele trabalhou, se empenhou para que esses oficiais que hoje estão aí já indiciados e na mira do judiciário não comparecessem para depor, né? Possivelmente uma tentativa dele de aparar arestas dentro dos quartéis, mas de qualquer forma essa iniciativa de agora contrasta com esse momento anterior e eu a insiro dentro de um movimento estratégico do Exército que tem pelo menos dois aspectos importantes. O primeiro, de se redimir como força armada, né, do desvio constitucional que representou o envolvimento na tentativa de golpe. Em segundo lugar, tentar criar um ambiente de mais confiança, porque essa confiança ainda não retornou. Há motivos para não ter retornado, mas eu acho que o Tomás Paiva toma uma iniciativa importante, embora ainda não se saiba a extensão dela, não é? Por enquanto, ao que me parece, é restrita à página oficial do Exército, não é? Mas resta ver o que acontecerá com os oficiais que, em suas páginas individuais, fugirem a essa regra, né? Isso acontece principalmente com a turma da reserva, que é onde se concentram os principais perfis reacionários militares. Falta também outras iniciativas, como aquela de resistir menos àquela questão das candidaturas militares. Eu, pessoalmente, acho que zero para isso. Acho que nenhuma circunstância se justifica representante de uma força armada ter mandato político. Serão excluídos pelo Exército comentários que concretizem apologia a práticas ilícitas, incitem o ódio, a violência, o racismo ou façam discriminação de qualquer ordem, contenha propagandas político-partidárias e manifestações ou opiniões de cunho político ou ideológico. Maurício Randes, para que a gente também não superestime nem subestime essa iniciativa do Exército, eu queria te ouvir. O que isso representa na prática? Que sinalização estaria fazendo o Exército? Uma das primeiras lições da teoria dos direitos fundamentais é que eles são de vocação universal, mas não são absolutos. Então, mesmo o direito fundamental da liberdade de expressão, que aí um militar poderia dizer, e onde é que fica a minha liberdade de expressão? Como o meu querido João Bosco Abelho estava dizendo. Como vão se comportar os membros das Forças Armadas nas suas redes sociais, né? Nas suas postagens privadas expressando pensamento. Esse é um ponto. Alguém poderia dizer, não, mas o militar vai ter, como todo cidadão, o direito fundamental da liberdade de expressão. A teoria dos direitos fundamentais, hoje tem quase um consenso, que os direitos fundamentais, que têm uma vocação de aplicação direta e imediata, de oponibilidade para as leis que resultam da vontade majoritária do povo no parlamento, mas mesmo esses direitos, eles são objeto de limitações onde estão outros direitos. Então, o direito da população de não ter uma força armada usando o seu poder diferenciado para interferir no processo político é também
um direito da população. Então, este direito de liberdade de expressão ele deve ser contemporizado, ele deve ser modulado. Ele, como princípio, ele é objeto da ponderação com outros princípios que com ele entram em tensão. Dito isto, eu quero concordar com meu amigo João Bosco Rabelo de dizer que não era sem tempo, né? As Forças Armadas, elas hoje são devedores à consciência democrática da nação. Durante boa parte da nossa história, as Forças Armadas se comportaram como um poder acima do poder democrático que vem da vontade civil, da cidadania. Então, isso é preciso ser acabado de uma vez por todas. Então, esta manifestação do general comandante do Exército é uma manifestação muito positiva, mas eu ainda acho que é pouco. Bosco falou aí, a PEC que proíbe os militares deveria ser ampliada. Essa PEC deveria dizer que qualquer pessoa com acesso à força, qualquer pessoa a quem o Estado outorga esse poder do monopólio legal da força contra a cidadania, ela tem que sofrer limitações no seu direito fundamental de participação política. Então, essa PEC, por exemplo, ela deveria ser estendida, no meu modo de ver, à Polícia Militar, ela deveria ser estendida a algumas funções como o Ministério Público e Judiciário, ao delegado de polícia. Eu diria que essa PEC deveria ser estendida. E, em segundo lugar, a gente hoje viu no noticiário, em todos os jornais do Brasil, em todos os meios de comunicação, no Maniz, etc., que há uma resistência muito grande das Forças Armadas à recriação da Comissão de Apuração de Mortos e Desaparecidos Políticos durante a ditadura de 64 a 85. Não cabe às Forças Armadas estar querendo impedir a instalação da comissão, até porque ela está determinada por uma lei ordinária federal já votada pelo Congresso Nacional. E ela está recomendada por pareceres do Ministério Público e também por pareceres do próprio Ministério da Justiça no Executivo. Então aí está um exemplo contraditório. De um lado, as Forças Armadas, pelo comandante do Exército, tomam uma atitude correta de limitar a interferência política dos membros das Forças Armadas no debate. Por essas razões que vimos. E, por outro lado, essas mesmas Forças Armadas continuam atuando nos bastidores para impedir, por exemplo, repito, a reinstalação da Comissão de Apuração de Mortos e Desaparecidos, que foi extinta um mês antes do final do governo anterior. A discussão de uma regulamentação mais ampla de redes sociais está demorando muito a acontecer. Para fazer justiça, até o presidente da Câmara tentou em algum momento colocar isso para se discutir, não foi possível, eles falam em fatiar, mas ainda não tem uma clareza, nem mesmo se o relator vai continuar sendo Orlando Silva, que é o que até agora está à frente dessa discussão. Isso dialoga muito com o Exército, porque ele vai fazer algum tipo de limitação ali, de moderação de conteúdo, tendo um vácuo de legislação, né, Ranieri? Pois é, Afonso, o que a gente observa na Câmara dos Deputados é um movimento, até agora, né, de inércia. Pelo próprio presidente Arthur Lira, parece que ele não tem tanto interesse e pressa por esse tema. Ele disse no início desse mês, a gente já está no fim do mês, que iria instalar esse grupo de trabalho. E até agora não instalou. E ele argumentou, na época, que o projeto caiu em uma narrativa. Então, quando tem essa questão da polarização política, esse projeto não iria adiante, porque, de acordo com ele, não teria um consenso. E o próprio Orlando Silva nem sabe se vai participar desse grupo de trabalho. Ele provavelmente não vai ser o relator, porque muitos se colocaram, né, principalmente a oposição, contrários ao nome dele, porque ele é uma pessoa, de fato, ligada, né, à esquerda, da esquerda. Então, a gente está aguardando, nesse momento, um papel que é do Congresso, que é de regulamentar as redes sociais. A gente vem sofrendo essa questão das redes sociais desde as eleições de 2018. Já teve decisões do próprio Tribunal Superior Eleitoral, até de, né, caçar mandatos. Sim. O TSE já, nesse ano, aprovou resoluções para as eleições desse ano e o uso das redes sociais, e agora o Exército. Então, a gente já viu TSE, Exército, ou seja, o Judiciário se antecipando a questões do Legislativo, que era o Legislativo para fazer isso, e a população espera, né? A gente está vendo agora o Senado, mais uma vez, porque o Senado já aprovou o PL 2630, que é esse PL que ficou conhecido como PL das fake news, depois eles quiseram colocar PL das redes sociais, para não cair, né? A oposição da censura. Exatamente, para dizer que não era uma censura das redes sociais. Sim. E agora a gente já está vendo no Senado
aprovando o projeto que regulamenta inteligência artificial, impondo ali multas de 50 milhões de reais às plataformas. Claro que elas comprovando que a pessoa que usou a plataforma para fazer discurso de ódio, misoginia, racista, né? Porque é o mesmo argumento do Exército. Sim. Se for comprovado, aí a rede social não vai pagar. Mas a gente está acompanhando no Brasil, primeiro, essa questão do militarismo, né, na política, a gente vem acompanhando desde que o presidente Lula assumiu uma tentativa de desbolsonarização, né, desses espaços, porque com o bolsonarismo a gente viu na prática a política nos quartéis. Então, eles trabalharam nesse momento. E a gente vê agora um exército... Difícil o processo de retomar Exatamente. isso, né? A gente vê nesse momento o general Tomás Paiva no movimento contrário, né? Todo o tempo sinalizando ao presidente Lula, olha, o exército é a favor da democracia, olha, o exército... E eu conversei hoje com o coronel responsável pela comunicação do Exército, e ele disse que essa medida do Exército é para melhorar o ambiente e a interação nas redes sociais. Mas, na verdade, o que a gente observou? Depois que o general foi à Câmara dos Deputados, a uma comissão da Câmara dos Deputados, que ele foi indagado por deputados da direita por questões judiciais, a gente observou um alto número de comentários negativos nas redes sociais do Exército. Então, talvez seja por isso que eles tenham tomado essa decisão. Essa Isso ida é do Thomas recente. Paiva à comissão. Recente, foram os 3 comandantes das forças junto com o Múcio. E eu também conversei com o ministro Múcio Monteiro, né, o ministro da Defesa, que é responsável pelas forças, e ele disse que vai reestudar essas medidas do Exército, né? Porque o documento só tem uma página, o documento do Exército só tem uma página. E aí vem aquela discussão, é censura? Eu não acho que seja censura, porque não estou querendo aqui plagiar o ministro Alexandre de Moraes, mas é verdade que a gente não pode confundir liberdade de expressão com liberdade de agressão. Claro, é verdade. Então, há um limite também. Inclusive, né, aquilo que você fala nas redes sociais, você tem responsabilidade. O que vale para você, os crimes que você é penalizado na vida real, também tem que valer na vida virtual, né? Você tá assumindo ali uma identidade. Tem muita gente que faz fake para poder comentar. Sim. Mas eu acredito que com esse endurecimento vai ser possível viver em um ambiente harmônico e de respeito aos poderes, inclusive às forças, Claro. né? De forma salutar. O Moraes, ele falou até mais, né, René? Ele falou que a gente era feliz e não sabia. Antes das redes. Já não sei se é bem assim, acho que não chega a tanto, mas realmente algum tipo de regulamentação tem que ter. E a Raniele aqui falou brilhantemente sobre esse tema, trazendo, inclusive, o que é uma questão interessante, né, Bosco? As redes sociais do Exército foram contaminadas, primeiro, de pessoas pedindo golpe para o Exército. Estou aqui em frente ao quartel, sei lá da onde, espera a intervenção das Forças Armadas com o Bolsonaro no poder, coisas desse tipo. E depois uma inversão. Quando assume o governo Lula e o Exército, hoje comandado por Thomas Paiva, vocês são melancia, verde por fora, vermelho por dentro, esse Exército não me representa, não sei o que. Então, ataques contra o Exército. Então, sem dúvida, foi uma tentativa também de tentar blindar um pouco o Exército dessas críticas e até de ser chamado a entrar numa aventura golpista por parte desses bolsonaristas aí, extremistas. É muito importante essas duas informações que a Ranieri trouxe, porque não foi só então uma coisa tão por virtude que essa iniciativa veio. Teve ali a sua questão interna, digamos assim, né? Essa questão, para mim, ela é cristalina. O Exército não é um partido político. E, no entanto, você vê que as pessoas foram às redes do Exército pedir intervenção do Exército na política. Então, é uma confusão completa. A Constituição não dá essa função de partido político às Forças Armadas. E, no entanto, o bolsonarismo, os eleitores, tratam as Forças Armadas como se o partido político fosse. Não é? Intervenha, faça isso, faça aquilo, nos salve, nos socorra. Isso é completamente distorcido. Não é? E, segundo, os militares têm de compreender que aquele que tem a força armada, ele tem que estar subordinado ao poder civil. O Congresso Nacional é o poder civil.
Para mim, não cabe mandato de oficial das Forças Armadas no ambiente do Poder Civil.